Imagine que você tem na mão o poder de salvar uma espécie inteira, ou condená-la a desaparecer para sempre. Esse é o dilema dos Krogans em Mass Effect. E tudo começa com uma decisão impiedosa, a Genophage. You need our help? Then here's what you're going to do. They aren't welcome here. They're weak. Cure the Genophage. Mas como chegamos a este ponto? Como toda uma civilização acabou reduzida a uma taxa de natalidade de 0,001%, hoje eu vou te contar essa história e te mostrar o que realmente significa carregar o peso de uma decisão que define o destino de uma galáxia. Antes de falar mais da Genophage, vamos falar um pouco sobre os Krogans. Eles são os reptilianos bípedes originários de Tuchanka, seu planeta natal. Tuchanka é um planeta com um ambiente muito hostil e impiedoso. A escassez de recursos seleciona os mais adaptáveis que precisam disputar cada migalha para sobreviver. Essa disputa foge os mais ferozes, os mais fortes e os mais inteligentes. Os Krogans não apenas sobreviveram, eles prosperaram contra todas as possibilidades. Podem se reproduzir em taxas surpreendentemente altas e amadurecem rapidamente. Fêmeas Krogan podem produzir ninhadas de até 1000 ovos fertilizados em um ano. Suas corcovas armazenam nutrientes, uma adaptação às condições brutais de Tuchanka, e são vistas como um sinal de status na sociedade Krogan. Sua pele é grossa e resistente. Eles suportam toxinas, radiação, frio e calor extremos. Um Krogan pode viver por mais de 1000 anos, como o Senhor da Guerra Walker, veterano das rebeliões Krogan, ou Nakmordrak, que sobreviveu 1400 anos até se juntar à iniciativa Andrômeda. Apesar de tudo, a sociedade Krogan progrediu, alcançaram a industrialização e a tecnologia começou a contornar as dificuldades naturais de Tuchanka, mas a disputa pelos recursos, que já eram escassos, só se intensificou. Sabe a teoria do grande filtro? Sugere que para uma civilização alcançar a capacidade de colonizar o espaço, ela precisa superar vários obstáculos. Entre eles é a autoextinção, como se fosse você ter tecnologia suficiente para se destruir, mas não fazer isso. Civilizações avançadas frequentemente se destroem antes de chegar lá, e foi isso que quase aconteceu com os Krogans. Na era nuclear, a disputa se tornou uma grande guerra mundial. Tuchanka virou um deserto radioativo devido às explosões nucleares e às bombas. Os Krogans voltaram a ser meros clãs primitivos. 2000 anos depois, os Salarians entram na história. Os Salarians ofereceram aos Krogans tecnologia avançada, realocação para planetas mais estáveis e até meio para restaurar Tuchanka. Mas toda essa generosidade tinha um preço. A galáxia estava em guerra contra os Hacknin, uma raça de insetos inteligentes. Os Salarians queriam usar toda a força do Krogan para lidar com esse inimigo imparável. Em poucas gerações, os Krogans formaram um exército tão poderoso que não só repeliram os Hacknins, mas também os perseguiram até seus mundos natais e erradicaram toda a espécie. Os Krogan foram saudados como os salvadores da galáxia e até receberam planetas como recompensa. Mas essa vida fácil e fértil levou a um crescimento demográfico descontrolado. Os Krogans começaram a reivindicar mundos pela força, mesmo aos aliados da Cidadela. Quando tomaram a colônia Asari de Lúzia e desafiaram o Conselho, a guerra eclodiu. A rebelião Krogan durou 3 séculos. Mesmo as baixas constantes não eram suficientes para frear o crescimento do seu exército. Guerreiros destemidos, ferozes, quase imparáveis. A vitória Krogan parecia inevitável. Foi aí que o Conselho decidiu usar uma arma biológica desesperada. Os Salarians criaram e os Turian liberaram a Genophage. Ela está em cada célula dos Krogans, provocando uma taxa de nascimento viável de apenas 0,001%. Em poucas gerações, a sociedade Krogan desmoronou sob o peso desta perda brutal. Os Krogans se renderam, foram forçados a se render, na verdade, e os Turian se tornaram parte do Conselho. Mas a ferida nunca fechou. Durante a campanha de Mass Effect 2, Mordin Solus nos conta que os Krogan estavam começando a desenvolver resistência à Genophage. Ele desenvolveu uma variante que manteve as taxas de crescimento baixas como nunca. Em uma missão descobrimos que Melon, um antigo aluno de Mordin, tentava desenvolver uma cura ao custo de experiências cruéis com seres vivos, incluindo os Krogans. Ao final, cabe a você, como comandante Shepard, decidir se vai destruir os dados da pesquisa ou preservá-los. Aqui é onde você decide o destino dos Krogans, da Genophage e talvez até de toda a galáxia. As decisões anteriores convergem para um ponto crítico aqui. Algumas fêmeas Krogan sobreviveram ao experimento de Melon, lá do segundo Mass Effect. O SGT capturou as fêmeas e as levou para Sur'Kesh,
planeta natal dos Salarians. Quando essa informação chega ao líder do clã Urdnot, a pressão aumenta e os Salarians acabam liberando as fêmeas. No entanto, apenas sobreviveu uma, Eva. Com isso, surgem forças opostas, aqueles que querem manter a Genophage ativa para conter os Krogans, e aqueles, como Eva e os Krogans, despertados por um vislumbre de esperança, que querem o fim da Genophage e a chance de restaurar o seu povo. Você, como Shepard, está no meio deste dilema. A missão para levar Eva a Mordor Soros e encontrar a cura é carregada de tensão política e moral. Se curar a Genophage, você corre o risco de reacender a ameaça Krogan. Se mantê-la, você condena uma espécie inteira a definhar lentamente. As consequências são enormes. Os Krogans podem se tornar aliados poderosos contra os Reapers ou, no futuro, reacender o fogo da guerra. A confiança dos Salarians está em jogo. As cicatrizes do passado ecoam em cada decisão. É neste ponto que a ficção de Mass Effect nos força a encontrar o peso de nossas escolhas. Os Krogans são guerreiros implacáveis, mas também são pais, mães, filhos, filhas que nunca puderam ver um futuro. A Genophage foi um genocídio lento, mas a cura traz o medo de um novo ciclo de destruição. Você vai deixar a história dos Krogans acabar aqui? Ou dar a eles uma chance de reescrevê-la? Eu gostaria muito que você deixasse aí nos comentários o que você fez, se você jogou, ou se nunca jogou, o que você faria nessa situação. Caso você tenha gostado, deixa o like aí que vai ajudar bastante, e se você gostou, considere se inscrever também. Até a próxima!